Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma aula de Python. Aula, não, mais uma documentação de Python, para eu poder tratar ali sobre alguns operadores que eu apliquei, né? Em específico no operador in, nesse script, um script o qual eu aplico um dicionário e algumas variáveis para justamente a gente tratar sobre o operador in. A princípio, esse script, tipo, como vocês estão vendo aqui, a gente inicia ele tratando justamente de um dicionário, tá? E como é que funciona o dicionário? O dicionário a gente abre o nome do dicionário, a exemplo, como se abre uma variável, tá? No caso aqui do em Python, a gente abre esse dicionário as o- com as chaves, tá? Abre a chave, inicia aqui o dicionário, tanto é, pessoal, vocês podem ver aqui que o dicionário ele tem dois dados em string, tá? Então, não necessariamente o dicionário ele precisa ser em string. O dicionário ele comporta qualquer tipo de dado, tá? Não necessariamente um string. Aqui, o início do dicionário, nós temos uma chave, né? No caso, vocês podem ver aqui que eu formatei esse dicionário de uma forma que ele fique mais legível. E à frente à chave, nós temos o valor atribuído a ela. Então a gente consegue referenciar qualquer chave e retornar dentro do script qualquer valor atribuído à chave a qual nós estamos aplicando. Temos aqui Brasil, Brasília, França, Paris, Japão, Tóquio, né? Ou seja, que é um dicionário de capitais. Nós conseguimos retornar a partir da chave principal, né, o valor atribuído a ela. Nós temos aqui essa estrutura inicial, né, de dicionário. E aqui nós temos uma variável já, no caso aqui, tagueando, setando, podemos dizer assim, o, a, o, a primeira chave aqui do dicionário, que é o Brasil, tá? Essa iteração é que é até um pouco mais complexa, estou tentando recordar como é que ela operou aqui dentro dessa lógica. Aqui nós temos o seguinte, se o operador Brasil, no caso aqui, né? Podemos dizer assim, que esse operador que está setado aqui como país, em capitais, então aqui a gente tem, por isso que eu coloquei aqui no script operado limpo, porque aqui que vai estar aplicando essa lógica. Em capitais, vai estar operando isso, que se o país estiver em capitais, então capital, então, ou seja, aqui uma nova variável capital é igual a capitais de igual, abre colchetes, né, país. O que que é esse operador aqui? Tá falando que a chave capitais, então, ou seja, dentro da chave das capitais, o valor atribuído a ela, país, será, será o país. No caso aqui, o que que está falando? Essa variável que a gente está guiando aqui, ela vai ser igual ao retorno do valor atribuído, no caso aqui, ao país, tá? No caso, ao Brasil. Vai ter retornando aqui Brasília. É um pouco confuso, mas o que informa aqui? Essa iteração, ela atende essa condição, né? Ou seja, o Brasil, ela está dentro aqui do dicionário de capitais, e a partir do momento que essa condição atende, né? Ela vai estar, a partir dessa iteração em cima dessa chave específica, no caso aqui Brasil, como você pode ver aqui, até no VS Code, quando você seleciona essa chave, ela é referenciada em mais de um lugar, né, mais de uma linha dentro do código. Você pode sim ver que Brasil, ela está sendo iterada aqui, no caso aqui, dentro dessa lógica, é que se país em capitais, então que se tiver país, se o Brasil estiver aqui dentro do estado de capitais, nós vamos iterar dentro dessa condição. Esse, esse, podemos dizer assim, esse formato aqui, capitais, abre colchetes país, ele basicamente ele vai retornar o valor atribuído ao Brasil, tá? No caso aqui, ao país. O que que é o país aqui? É Brasil, né? Então a gente vai agora retornar aqui, vai ficar mais fácil, né? Não de confusão muitas voltas que vai retornar o valor da chave Brasil, né? Porque para conseguir retornar esse valor que a gente precisou setar país. Então aqui, no caso, esse capital é igual o valor atribuído ao Brasil. Então a gente é basicamente isso, não tem um segredo, tá? Então, quando a gente referencia dessa forma. Só que aqui não só a gente está referenciando, mas a gente está setando aqui essa referenciação
no caso aqui, do valor atribuído ao Brasil, ou seja, Brasília, dentro da variável de capitais, tá? Nós fechamos aqui dentro da iteração if Brasil, if país em capitais, ou seja, se Brasil estiver em capitais, novamente, né, para a gente poder ir direto ao ponto, se estiver dentro de capital, no caso aqui, dentro de capitais, capital será o valor atribuído na chave Brasil, ou seja, capital é igual a Brasil. Fechou aqui essa iteração, nós vamos printar, ou seja, vai retornar no terminal essa f-string aqui, no caso aqui, esse texto, né? Já agora tratando sobre o usuário, o que o usuário vai certificar no terminal. A capital do Brasil, no caso aqui, a variável que foi definida anteriormente, é capital. Capital, o que está referenciando capital aqui? Capital, até esse texto que ficou até confuso, né? A chave de capitais, não. Aqui, ó, até corrigindo já diretamente aqui no comentário, a chave em capitais é o valor atribuído a ela para isso. Quando a gente coloca aqui, ó, a gente referencia o valor atribuído que está entre colchetes. Então, é esse valor aqui que vai ser retornado. O valor, quando a gente trata de valores, só pode deixar claro, né? É o segundo elemento que aparece após a chave. No caso ali, é o elemento que aparece após a chave. Então, a gente tem esse retorno aqui. Esse segundo elemento que eu quis dizer dentro dessa lógica de x, y, tá? No caso ali de um valor, dois pontos, outro valor, né? No caso dentro do dicionário. A capital do Brasil é Brasília e basicamente a gente atende essa primeira condição aqui. Se não tiver nenhum, no caso aqui, nenhum valor, Brasil, se, por exemplo, se a gente rodar aqui essa iteração, if país em capitais, ou seja, se o Brasil estiver dentro do dicionário de capitais, se o Brasil não estiver dentro do dicionário de capitais, não vai rodar essa iteração, porque essa condição não é verdadeira. A princípio, ele, como não vai rodar essa condição, vai rodar o else, né? Se não roda o if, roda o else, que é vai printar. Não há capitais registrados para o país, no caso aqui dentro dessa variável, Brasil, tá? Então, isso daqui já atende a essa segunda condição, se for o caso. E se eu apagar aqui, a gente pode até fazer um teste na hora que for rodar aqui no terminal, quando formos debugar, nós vamos entender aqui que não vai vincular em decorrência disso. Tá? E nas strings eu posso aqui, basicamente o operador in é isso, né? A gente entendeu aqui bem essa lógica mais simples, né? Mais simplória, para certificarmos como é que funciona essas condições, né? Dentro ali de uma interação, de um dicionário. Agora tratando aqui, já aproveitando, aqui a gente tem o, o while, tá? Ainda tem uma outra condição aqui que é um pouco mais interativo com o usuário, para que justamente nós temos uma relação direta do sempre com duas condições para o usuário escolher, tá? Vamos agora direto ao ponto aqui. O que que se trata? Aqui no operador while, enquanto, ou seja, né, no caso aqui o while, o Python tem muito disso, né? Muitos operadores, eles é o próprio significado deles, então, a aplicação que se tem de algumas funções, de algumas formas, de algumas formas não, mas de algumas funções, de alguns operadores, é a própria nomenclatura dele, os métodos controladores de fluxo, né? Que, por exemplo, enquanto for verdadeiro que a opção do input, no caso aqui, o input, sempre quando a gente tem essa função input, é o valor que o usuário fornece, no caso aqui, para o sistema, né, para o script. Escolha a opção um e 2 que para sair. Então, ou seja, se a opção for que, break, né, então já encerra, então acaba o código. Elif, se não atender essa condição, no caso aqui da pessoa ter escolhido que, vai estar, se o valor for diferente de um e for diferente de 2 vai printar opção inválida, digite um ou 2 no caso aqui. Agora, se ele digita um ou 2 vai dar printar opção selecionada, opção. Então a gente retorna aqui o valor que foi fornecido aqui dentro dessa variável, né? Essa variável ela vai ser setada de acordo com o valor
que o usuário informou informou no terminal. E nós vamos fazer o teste, nós vamos rodar esse script, tá? Só para vocês terem ideia. Aqui tem outra forma de escrever esse código, né? No caso aqui é a mesma lógica no início, com break, com setando aqui essa variável, utilizando a função do input, coleta esse dado. E aqui no caso, ao invés de colocar aqui se o valor for diferente de um, se o valor for diferente de dois, a gente tenta utilizando not in. Ele foi a opção se não for nenhum nem dois, opções inválidas. Então, o curioso aqui, ó, é que atende o not in. É a mesma coisa, né? Segue a mesma, podemos dizer assim, função, né? Vou nivelar a função aqui, isso pode gerar confusão. A mesma operação do, dos valores diferentes, né? No caso aqui, aplicados no trecho anterior. Então, nós temos aqui uma lógica um pouco diferente, né? Que, obviamente, a aplicação do not in, mostrando que não necessariamente a gente precisa utilizar esse formato aqui na hora que for montar o script diferente, tá? A gente tem essa estrutura também. Bora rodar o código, pessoal? Que dá pra gente rodar já. Tá, primeiro aqui rodou. A capital do Brasil é Brasília. Por que que já rodou isso daqui? Por causa dessa lógica do código que nós adicionamos aqui, que já foi explicado, tá? Então, a capital do Brasil, o que está mostrando aqui? Que eu consegui setar aqui capital, né? Essa variável aqui, ela está retornando o valor atribuído à chave Brasil, tá? Então, é mostrar para vocês aqui que isso funcionou. É Brasília, né? No caso, capital. Se a gente for pegar capital, e país, obviamente, que já está setando aqui, que é variável Brasil. Então, aqui rodou esse script aqui. Se apagássemos que Brasil, no caso aqui, vou até tirar aqui só para vocês terem ideia. Vou apagar aqui o terminal. Vou rodar aqui, ó. Hum, Deixa eu só sair aqui porque vai gerar confusão. Vou rodar aqui de novo, ó. Não há capital registrado para o país Brasil, porque eu apaguei aqui a chave e o valor que estava aqui dentro do dicionário, tá? Então, assim, vou até retornar aqui para vocês terem ideia como é que isso funciona, tá? Vou limpar aqui o terminal só para sair, que o script ainda está rodando, tá? Agora, se a gente for rodar aqui de novo, hum, rodando aqui, tá vendo? A capital do Brasil é Brasília. Agora a gente está vinculando esse trecho do código, no caso aqui, esse trecho aqui, perdão, no caso. Seguindo essa mesma lógica, está pedindo para no 2. Se eu colocar, digitar aqui, igual apertei algumas vezes aqui para encerrar o script, ele vai break, ele vai encerrar o script e a gente termina o programa. Se for rodar aqui ou diferente de um ou dois, se eu digitar 3, por exemplo, opa, digitar aqui 3, vai dar opções inválidas. Digite um ou dois. Se eu digitar 4, meio que óbvio, né? Se foi diferente de um, foi diferente de dois, e não foi que também, porque não atendeu essa primeira condição, vai ficar nesse loop aqui, vai ficar sempre dizendo que a opção é inválida, tem que digitar um ou dois. Então, se eu digitar, por exemplo, um, aí sim, né, se não atendeu nenhuma dessas condições, ele vai informar a opção selecionada, dois pontos, é a opção que a gente selecionou aqui, que foi setada na variável opt, né? Ou seja, a variável que queríamos dizer que era a variável options. Para atender essa condição aqui, enquanto esse valor, que é a mesma coisa, rodou de novo o código só para mostrar aqui que se não for um ou dois, vai, nesse formato aqui, not in também vai vincular normalmente, né? Se a gente for digitar aqui 3, porque aqui já rodou esse trecho, tá? Já finalizamos esse trecho aqui, só para deixar claro. Agora está rodando outro trecho. 3, opção inválida. 3, opção inválida. 1, opção selecionada foi 1.
Então a gente está rodando aqui, fica infinito. Ele vai sempre retornar aqui, ó, else, a opção selecionada, tá? Então, se a gente quiser finalizar o sistema, opa, se a gente quiser finalizar o trecho, né? Finalizamos esse trecho só para retorno aqui e retificar a informação. Estava vinculando esse trecho ainda, tá? Ele só para de rodar, você só quebra se a gente digitar aqui. Eu vou vendo aqui, digito que, aí encerra o programa. Nesse primeiro que eu digitei, ele encerrou isso. No segundo que, no caso aqui, eu encerrei esse trecho, tá? Aí a gente finaliza o programa e termina o script. Pessoal, eu acredito que tenha ficado claro, tá? Espero que tenha dado certo, assim, pelo menos que se ele tem alguma serventia, obviamente ele teve alguns rodeios, teve algumas explicações ali que levou um pouquinho mais de tempo para desenrolar, mas acredito que todos os pontos foram esclarecidos, tá? No caso ali, todos os pontos no sentido de que o estudo em si, o que foi apresentado, foi repassado da melhor maneira possível, né? Dentro ali dos recursos que eu tenho agora para estudar, tudo bem? Então, mas é isso. Até a próxima aula. Aula não. Até a próxima documentação.